Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 tipos principais de receitas que a gente deveria se preocupar em ter. Obviamente que a primeira ela é a principal e ela é essencial e as outras duas eu vou falar um pouquinho sobre elas também, tá bom? Antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, balança lá o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e agora vamos falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de receitas. A primeira é a receita principal, né? Que é a receita proveniente do seu trabalho. Então, se você é um médico, se você é um bombeiro, se você é um advogado, se você é um contador, a renda principal vai vir do seu trabalho que você tem, né? Então, ela é a renda essencial que a gente precisa ter para sobreviver. Os outros 2 tipos de renda, talvez não seja tão conhecido assim pelas pessoas, ou as pessoas não se preocupam tanto em ter hoje em dia, né? Mas acho que já tem uma onda aí de preocupação com relação a você ter mais do que uma fonte de renda, você diversificar suas fontes de renda, pensando também em não ficar preso unicamente à sua renda principal, que seria a renda do seu trabalho, por exemplo. Então, o segundo tipo de renda é que a gente está falando de uma renda extra. E essa renda extra, ela normalmente vai vir de algo que você tem alguma habilidade ou proveniente de algum hobby que você tenha, por exemplo, né? Então, vamos supor que você é um médico, ou você é um advogado, ou você é um dentista, e você tem um hobby de tocar algum instrumento musical, por exemplo, nos finais de semana. Você toca na igreja, você toca num bar, você toca com amigos, por exemplo, e você tem uma habilidade com relação a isso. A renda extra, ela normalmente vai vir desse hobby, dessa habilidade que você tem. E aí você pode pensar em formas de ganhar dinheiro com essa habilidade que você tem também. Eu, por exemplo, eu sou tecladista e eu poderia pensar em ter uma banda, por exemplo, para tocar em casamento. E aí eu poderia ter uma renda extra proveniente dessa habilidade que eu tenho, né? Então, assim, e isso estou dando um exemplo, né, de um instrumento musical, mas isso poderia ser de outras formas também. Você pode dar uma consultoria financeira, por exemplo, ou você poderia estar fazendo alguma outra coisa com relação à habilidade. E no futuro, quem sabe, essa renda extra ela venha a se tornar a sua renda principal, porque se ela é uma habilidade, é um hobby, é algo que você gosta de fazer, você está ganhando ali um dinheiro pensando nesse prazer que você tem de fazer, de prestar esse serviço ali, né? Isso pode no futuro se tornar a renda principal que você tem hoje da sua profissão. Isso pode inverter a ordem, né? E isso acontece com algumas pessoas, né? Algumas pessoas começam a fazer essa renda extra e depois de um tempo essa renda extra se torna a renda principal. E o que era a renda principal no passado, ela acaba ali, a pessoa às vezes acaba até mudando de profissão, por exemplo, e a profissão dela se torna algo que venha dessa renda extra, dessa habilidade que ela tinha no passado. E isso se torna o trabalho dela, né? Mas o ideal é que a gente tenha essa renda principal e essa renda extra também, para a gente não ficar preso a uma única renda. Isso é muito importante também. E o terceiro tipo de renda é a renda passiva, tá? O que seria a renda passiva? A renda passiva seria todos os rendimentos e juros ali provenientes dos seus investimentos. Eu não vou entrar em tanto em detalhe do que é essa renda passiva, isso é um assunto para outro vídeo, para não ficar muito extenso aqui, mas basicamente enquanto você faz o seu trabalho, todos os seus investimentos eles vão trabalhando por você. Então você trabalha aqui e os seus investimentos estão trabalhando em paralelo. Você não precisa se preocupar, entre aspas, ali, apesar de às vezes você ter que fazer essa análise de como que estão os seus investimentos, de como que está a rentabilidade deles, onde você está aplicando. Normalmente você vai gastar muito pouco tempo com isso, tá? E a ideia é que você não gaste tanto tempo, a ideia é que você foque no seu trabalho para que você possa crescer na sua carreira e ganhar cada vez mais ali e investir cada vez mais. E a renda passiva cada vez mais os investimentos elas vão trabalhando para você para gerar cada vez mais renda passiva, tá? Então a renda passiva seria esse terceiro tipo de renda, então basicamente seriam os rendimentos e juros que vão vir dos seus investimentos, tá? E aí no futuro essa renda passiva, né, ela consiga cobrir todos os seus gastos do mês, e aí é o que a gente chama de liberdade financeira. Você só com a renda que está vindo, só com os rendimentos e juros que estão vindo dos seus investimentos, você já consiga ali pagar todos os seus gastos do mês. Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo também com relação à liberdade financeira, mas quem sabe no futuro você investindo todo mês ali, você consiga alcançar isso o mais rápido possível, né? E aí quem sabe você viva de renda passiva e o seu trabalho
você possa, se esse for o seu interesse, se você quiser, você possa parar de trabalhar e você consiga ali talvez só se dedicar, na verdade, ali à sua renda extra, que é as suas habilidades, né? Então essas ordens no decorrer do tempo, elas vão se modificando, né? Então a minha ideia é que eu um dia possa viver com a minha renda passiva também, única e exclusivamente com ela. Mas hoje eu tenho o meu trabalho, por exemplo, eu tenho uma renda extra e eu tenho a minha renda passiva também. E isso no decorrer do tempo, né, eles vão se modificando. Apesar de alguns momentos eles vão trabalhando em paralelo, trabalho, renda extra e renda passiva, alguns momentos eles um vai passando o outro ali, digamos assim. Não é uma corrida, obviamente, isso daqui, mas a gente torce muito para que todas as pessoas conquistem a sua liberdade financeira, que a renda passiva seja suficiente para pagar os gastos que a pessoa tem no mês. Né? Então, basicamente, são esses 3 tipos de renda aqui que a gente deveria se preocupar em ter. Obviamente que a principal ali, todo mundo, a gente está sempre muito focado na principal, mas é bom que a gente tenha também essa visão, né, do que seria essa renda extra, essa renda passiva, para que aí a gente consiga também se dedicar um pouco do nosso tempo ali, né, a ter uma renda auxiliar e dedicar também parte do nosso salário e das rendas que a gente tira e do salário que parte do salário e dedicar aos investimentos e parte da renda extra também, ou talvez toda a renda extra dedicar a investir para que cada vez mais a gente tenha renda passiva ali também. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai interagindo por lá. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscreva no canal também. Não esquece de balançar o sininho lá também para você receber notificações dos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Até mais, obrigado, tchau, tchau.